A gente vai respirar bem profundamente. E nós vamos sentindo os guardiões no nosso lar, envolvendo o nosso lar de luz, retirando formas, pensamentos, retirando toda a negatividade. E nós vamos assim buscando a sintonia com Cíntia, Cássio, Luiz, Eliamar e todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz. Essa sintonia maior, buscando a expansão dos nossos sentimentos, a expansão da nossa consciência, e que tenhamos uma tarde de muito aprendizado, com amor, com fé, com muita perseverança. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos no parágrafo que começa com: foi o que vi quando encarnado na Terra, Dona Modesta. Médiuns prepotentes, indisciplinados, interesseiros e vaidosos adoravam uma vitrine. Sei que existem muitos assim, meu amigo. Entretanto, isso não altera o objetivo divino da mediunidade. Mesmo para esses que se consomem na infância das atitudes descuidadas, está reservada a oportunidade da promoção espiritual. Isto é, de tornarem-se os proprietários da sua própria felicidade e condutores de si mesmo. Se apresentarem suficiente maturidade, mesmo depois de muitos lances de superficialismo, lograrão alcançar o fim maior. Alguns requerem mais tempo. Então, a mediunidade ela sempre vai ter o mesmo objetivo, que é desse crescimento, dessa evolução. Agora, o médium que não abraça é a oportunidade que ele está perdendo. Seja aonde for. Eu acho que vale a pena acrescentar uma coisa. Na época de Kardec, na época do surgimento, e até bem pouco tempo atrás, a mediunidade servia primeiro para mostrar que existia espíritos. E era de fenômeno. E era fenômenos. E também para trazer para a gente as instruções dos espíritos. Não é verdade? Sim. Hoje, pode escutar a mesma instrução dos espíritos de formas diferentes. Não precisa mais disso. Então, a mediunidade tem a função principal hoje para ajudar os médiuns A crescerem, a evoluírem essa parte psicológica. E é aquilo que a gente fala, né? Ela passou, a partir dos anos 2000, para essa mediunidade de amorosidade. E aí, é claro que nessa ajuda aos médiums, a mediunidade ajudando o próprio médium, ajuda outras pessoas, é claro, né? A espiritualidade ela é pródiga nisso, né? De fazer com que as coisas de um ajude o outro, né? Então, por exemplo, quando a gente faz nos nossos trabalhos aqui mediúnicos, quando a gente ajuda um espírito, a gente não está ajudando um espírito, está ajudando um monte de espírito, embora esteja falando com um só, né? Então, da mesma forma, a mediunidade que ajuda um determinado médium, nessa ajuda, ajuda um monte de outros espíritos com cura, com orientação, com encaminhamento, com esse tipo de coisa. Antigamente, as pessoas faziam o quê? O que a gente tenta agora? A gente joga aquilo que Bezerra falou, vamos fazer o acolhimento. Acolhendo, você acolhendo, o outro se acolhe. Ele se acolhendo, ele vai acolher aquele espírito que está ao lado dele. Seja um obsessor ou um obsessor temporário, vamos dizer assim. Aquele que ele captou lá por causa das ideias dele. Mas se ele se acolher, ele vai acolher aquele que está ali. Um encosto. Você tá Um falando. encosto. E é assim que a gente consegue ir trabalhando. Como que era antigamente? Antigamente eram os espíritos, os médiuns que faziam toda a limpeza, toda a desobsessão, junto com os espíritos, evidente. Sempre os espíritos na frente, os médiuns só doavam
o seu magnetismo e para fazer tudo isso. E aqueles que recebiam auxílio continuavam na mesma. Eram raros aqueles que se reformavam, aqueles que buscavam a transformação. Hoje se fala no que? Olha, se você não se transformar, vai ser limpo? Vai. Mas daqui a uma semana, duas, você vai estar com o mesmo problema, ou então um problema maior. Porque não existe tratamento, cura, se você não se coloca para se transformar. Mas até nisso, a sabedoria divina é pródiga, né? Porque você vai ter aquela pessoa, vai lá, você faz o tratamento da pessoa, a pessoa fica boa. Mas só que ela não se transforma. Ela se afasta do tratamento, o problema volta. E vai acontecer isso até ela perceber que ela precisa fazer algo diferente, né? E o algo diferente, ela ser diferente, né? Ser diferente. Mas uma hora ela vai amadurecer e compreender isso, né? Compreender que tá na mão dela fazer as coisas, né? Quanto tempo, dona Modesta? A propósito, existe algum tempo previsto pelos mentores na reencarnação de um médium para considerá-lo como trabalhador maduro e capaz de lograr a autonomia? Isso é muito individual, Marcondes. Existem aqueles que renascem maduros. Outros precisarão de mais de uma vida física para atingir tal patamar. A experiência, todavia, tem nos mostrado, em linhas gerais, que há aproximadamente 2 décadas de serviço ativo e persistente no corpo físico tem possibilitado construir um alicerce de raro valor mental e moral para as realizações de amplo porte espiritual. Entre aqueles que comprometeram-se a fazer da mediunidade um projeto de vida. Então, o que a gente faz? Por que 2 décadas? Médium começa a trabalhar. Começamos lá a educação. É necessário limpar. O vaso está sujo. Então, dá-lhe trabalho, dá-lhe trabalho, dá-lhe trabalho. Incorpora, psicografa, dá passe, vai para o trabalho. Vibra. Ah, não incorporo. Sustenta. Faz. 2 décadas. Por quê? Porque você vai limpar. Você vai limpar você mesmo, vai ajudar o espírito que está do teu lado, ou os espíritos que estiverem trabalhando com você, mas você vai estar se limpando. Aí, se houve transformação e continua se alimentando nessa transformação, consegue. Se não houve, é uma mediunidade doente. É um médium, mas com uma mediunidade doente. Não é mediunidade doente, é um médium doente, né? É um médium doente, é uma loucura. É, É uma loucura, é um pega pra capar. A gente fala um pouco na continuação. Ó, a Virgínia deve estar lembrando. É um pega pra capar, certo, Virgínia? É um pega pra capar. pega pra capar. O diálogo continuou entre Dona Modesta e Marcondes. Mantive-me quieto e atento. Quer dizer que podemos considerar um médium maduro após 20 anos de tarefa? Depende. De quê? De seu aproveitamento neste tempo. Como considerar o bom aproveitamento? Estará presente? Oi, Leda? Não, eu disse que eu marquei esse pedaço, esse pedaço todo aí, eu marquei. Eu também. Estará presente nos tarefeiros que se entregaram às lições indispensáveis ao exercício da mediunidade com Jesus. Resumamos assim essas lições: obediência, disciplina, estudo, perseverante, renúncia, desejo de servir e aprender, cultivo da oração, cumprimento do dever, abnegação pessoal, direção construtiva para as forças genésicas, edificação da harmonia do lar, desenvolvimento de habilidades mentais para superar pressões psíquicas, educação das faculdades sensitivas para fins nobres e serviço de amor ao próximo. É básico! Você viu como é Básico, Eu tenho elementar. só tem uma perguntinha aí, pode? Pode.
cultivo, deixa eu ver se é aqui. Cultivo não, cumprimento do dever, abnegação pessoal. E assim, direção construtiva para as forças genésicas. Forças genésicas, as Direção forças construtiva para as forças construtivas. genésicas. Se você tem o seu esposo, se você tem o seu namorado, perfeito. Ninguém fala para você deixar de ter relação sexual nem nada. Mas relação sexual extremamente feita com amor, tá tudo certo. Mas direcione essa energia do sexo, que não é só do sexo, né? Porque a gente coloca muito genésico nesse sentido, mas em positividade, em construção. Tem gente que tem vontade e não faz, e tem gente que se faz e tem trabalho, se sente que é a pior pessoa possível. Veja bem, se você é casado, seu esposo não é espírita, pare e pense. Como que você vai manter essa relação? Se você chegar, se você trabalha, e se você for colocar assim, não vou ter relação, porque hoje eu tenho trabalho, e se ele já tem dificuldade de compreender, você vai estar colocando um empecilho na sua casa. Entendeu? Então, quando ele fala em relação a isso, por quê? Porque o Marcondes mesmo ele tinha esse problema. Ele não tinha lá, tinha a mulher dele, não tinha traído, então. E isso é uma responsabilidade genética. Você entendeu? Trabalhar essa energia. Toda energia é positiva, mas depende daquilo que a gente pensa. Porque assim, ó, o nosso plexo solar, a gente pode complicar o nosso plexo solar com a quantidade de comida que a gente come. Não é só comer carne. Tem gente que não come carne, mas vai comer todos os queijos possíveis, vai comer todas as massas possíveis. Eu tinha uma dirigente que ela falava assim, isso, passa lá no Bom Pastel. Pastel de queijo, toma um caldo de cana e vem trabalhar para você ver. Esse plexo vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar. Ela falava assim, a gente falava assim, rogou praga. No meu caso era para mim era isso, então era morrer de fome. Morrer de fome, mas ela falava bem assim, Almoçava gente. 11h30 da manhã. E o trabalho, às vezes, saía de lá 11 horas da noite. É verdade. E aí, assim, o Sérgio precisava comer. Não tinha como. E aí, assim, ele ia desmaiar. É aquilo que a gente tem que ter bom senso. É claro que eu não comia 2 litros eu tomava 2 litros de caldo de cana e 20 pastéis, né? Eu comia alguma coisa só para forrar o estômago e não morrer de fome e desmaiar de inanição. Mas assim, os antigos, eles tinham muito esse fator, entendeu? Preste atenção. Eu já tive curso quando eu recebi o curso, quando eu estava estudando, primeira coisa, você não pode comer carne, você não pode ter relação sexual, você não pode fazer isso. Calma, você tem que ter uma disciplina, mas você tem que abrir bom senso. Acho que o próximo parágrafo fala sobre isso. Vamos lá? Quer ver? Uhum. O ponto crucial do bom aproveitamento do exercício da mediunidade é avaliado pela sua consciência acerca do quanto necessita se aplicar nos roteiros do Evangelho. Tá vendo? Não é avaliado por eles, é avaliado pela nossa consciência. Cada um, né? Então, tem gente que entendeu que, por exemplo, não é para comer carne e está se dedicando a isso, né? Tem outro que fala assim, não, eu posso comer carne em dias que não são do trabalho, então não come só no dia do trabalho, certo? Qual dos dois está certo? Qual está com a consciência mais tranquila? A pergunta é essa. Entendeu? Depende como você como você vai trabalhar com isso. Se você sente que a carne é uma coisa que se você tem o peso, então você não consegue comer carne nem no dia do trabalho, nem nos outros. E nos outros dias, hein? É claro, falando um pouco dessa história de comer carne, tem 2 aspectos aí. O primeiro, a carne no sistema, na poluição do seu sistema energético. Então, quem dá passe magnético, comer carne não é recomendável no dia do trabalho. E no dia do trabalho não é
Se a pessoa trabalha tem um trabalho no centro às 8 horas da manhã, não adianta fazer a refeição com carne, comer uma churrascada às 11 horas da noite do dia anterior, né? É 24 horas, que é o tempo que demora para a carne ser processada, né? Então, passe magnético, a carne é prejudicial porque ela é carregada das energias do animal que morreu para você poder estar comendo. A carne, a bebida alcoólica, o Bebida fumo. alcoólica. A gente fala carne O porque é fumo. É. né? E uma coisa que você também falava, depois deixo você falar. Os pensamentos. Que tem gente que Bem, faz tudo. Tem gente que faz tudo. Não come carne, não bebe, não fuma. Mas Então, mas nós estamos falando da consciência, né? Tem gente que não come carne e fala assim, ai, não vejo a hora de terminar o trabalho para poder comer a carne. Que vibração que essa é. pessoa... Tá Entende? ruim, né? Tudo depende Porque do o pensamento. pensamento está preso, né? O pensamento está preso lá no que ela vai fazer. É isso aí. Ou então, não teve relação sexual o esposo, com o não marido ou com a come a esposa esposa. porque vai trabalhar. Vai dentro da câmara de passe e fica pensando no que vai fazer quando terminar o trabalho. E que adianta? É a mesma Entenderam? coisa. Outro ponto é o seguinte, no trabalho mediúnico, aí você pode falar melhor do que eu. A carne, ela prejudica a comunicação, É porque a gente fica pesada, por causa né? das energias densas que vêm da carne. Quem quiser compreender melhor como essas energias elas funcionam, não só com relação à carne, mas com outros vícios, leia o livro Fisiologia da Alma, Do do Ramatiz. Ramatiz. Leia esse livro. Terminando de ler o livro, muitas coisas que vocês fazem, vocês não vão fazer assim, eu não vou fazer mais isso não. Fisiologia da Alma. Do Ramatiz. Quanto mais sensível, Antes de você colocar antes de aqui, eu colocar aqui, vamos lá. a gente, todo mundo se prendeu muito na direção construtiva das forças genésicas, mas a gente consegue compreender lá em cima ainda a abnegação pessoal? Que trabalhar, ser médium, é ser abnegado, é você abrir mão do seu tempo, é você se colocar realmente ali à disposição. E essa disposição, esse daqui é uma das coisas que eu mais tinha, eu posso dizer, tinha dificuldade. O médium, quando ele inicia, ele está com muita garra. E com o passar do tempo, essa garra vai se transformando. Vai apagando essa luzinha. E ali onde que, né, quando começa esse fator dessa abnegação pessoal, não está muito bem trabalhada dentro de si, não está entendida, ele começa a bater ponto no centro. Bater ponto até não é tanto problema, mas Ele nem vê, né? vou quando der. Vou quando der. Entra no trabalho quando der. Então, um dia eu Hoje eu tô. não vou porque vou na casa de fulano. É assim, gente. Parece Mas a que a gente... mediunidade da pessoa não fica prejudicada? Ela trava. Quando ela, Ela não, então, ela não desenvolve. Por quê? Porque o plano espiritual, ele já sabe, ó, começa um desenvolvimento. Você tem os espíritos ali tentando limpar, se aconchegar a você, porque é um trabalho grande. Aí, se você não tá, eles não podem manter mentores, todas as equipes ali à espera daquele dia. Eles deslocam aquele trabalhador espiritual para outra pessoa. Porque não tem como, é responsabilidade, né? Não é questão de responsabilidade. Quando a gente fala em responsabilidade, dá aquela sensação de que é uma coisa que você está Imposta. fazendo porque É é imposta. obrigatório. A pergunta principal que a gente que a gente poderia fazer para a gente é: a minha consciência está tranquila de que eu estou fazendo aquilo que eu me comprometi a fazer quando eu estava no plano espiritual? Se tiver, continua. Tá tudo certo. Né? Então, ponto crucial do bom aproveitamento do exercício da mediunidade é avaliado pela sua consciência.
Ninguém pode dizer que determinada pessoa tem que estar trabalhando pouco ou aquela outra está trabalhando demais. Cada Claro, um tem que saber tem a aquilo que... dose. Como é que eu avalio? No parágrafo anterior, né? É, Obediência, disciplina. Disciplina não é disciplina que vem de fora para dentro. É disciplina que vem de dentro para fora, né? exatamente. Saber o que precisa fazer, sabe? O dirigente não precisa chegar na sala de passe assim, todo mundo aqui ficou sem comer carne? Não, porque todo mundo sabe da sua Das suas obrigações. idade. Obrigação. A obrigação ainda continua pesado, mas das necessidades para que um bom trabalho mediúnico aconteça. Ó, eu vou falar, contar tem dois casos que dá para contar rapidamente. O Sérgio tinha um aluno que era extremamente dedicado, assim, e ele era engenheiro de segurança, então de vez em quando ele precisava estar em Cubatão, nas empresas de Cubatão. E a gente trabalhava de quarta-feira. E geralmente nas empresas de quarta-feira o que que é? Feijoada, né? Feijoada. E aí ele falava assim, gente, só tinha aquilo para comer. E a gente, tá tudo certo. Ele falou assim, ou eu comia, saía de manhãzinha, tô lá em Cubatão, não tem essa que tem restaurante do lado em Cubatão nas empresas, né? É só aquela peça. E aí ele falava, ele chegava, ele olhava assim, né? Ele olhava assim pro Sérgio. E a gente falava assim, tá tudo certo. Aí o Sérgio falava, abraçava, faz um passe, assiste a palestra, tá com a gente, ajuda de outra forma. Mas ele já vinha com peso, né, Sérgio? Veja, é isso que a Com gente não pode. Preocupado. peso. Sabe, você fez tudo que estava à sua mão para cumprir aquilo que você compreende que é o certo fazer? Então não se maltrata se ficou faltando alguma coisa. Se você fez tudo que estava na sua mão. Deus não exige que a gente faça alguma coisa que não esteja na nossa capacidade de fazer. E aí a pergunta pode ser, e o espírito que ia ser socorrido por ele? A espiritualidade já sabe É, que ele ia trabalhar lá. Então, em 24 horas, ela já colocou outros médium que vai substituí-lo, porque ela já sabia que ele não estaria dentro da sala de paz. Nós, dirigentes encarnados, não. Mas o plano espiritual sabia quem ia estar, quem não ia estar, ele sabe quem vai. Tá? Então, assim, a não ser aquele que desiste em cima da hora porque faltou vontade, né? aí Aí esse não dá, né? não tem como. Mas sabe, eu queria deixar bem claro para todo mundo que isso que nós estamos falando são coisas que a gente precisa prestar atenção. Mas, novamente, é na consciência de cada um. Ninguém precisa se obrigar a fazer alguma coisa que não quer. Mas a escolha que fizer vai responder por isso. Responder de que forma? Se fez uma escolha boa, você vai responder por isso com coisas boas vindo para você. Se não fez uma escolha boa, é aquilo que ele falou, a dona Modesta falou. Pode ser que seja mais do que uma encarnação para aprender tudo isso. Iniciou ali, começou a sua educação e vai desenvolvendo aos poucos. É, porque assim, uma frase que eu sempre falava, Jesus não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. E quem se escolhe é cada um de nós. Eu me escolho fazer parte daquilo. E aí vai vir o preparo. O que significa o preparo? Significa eu não estou pronto, mas vou ser preparado. Mas vai trabalhando enquanto isso, tá? Se coloca à disposição, né? Se coloca à disposição, que vai vir. Agora, nunca vai vir, a gente tem que lutar para isso. Você vai trabalhar numa casa assistencial que trabalha com voluntários. Você se propõe a fazer isso. Você chega lá, você não tem a mínima ideia de como é que funciona o trabalho. O que eles vão fazer? Ó, toma essa vassoura aqui. Não tem nada a ver com o objetivo da casa assistencial, mas varrer o chão faz parte das necessidades da casa. A E aí casa. você vai no chão e vai vendo como é que trabalha. E conforme você vai vendo como trabalha, você vai aprendendo, até o momento que você pode ser convidado a fazer alguma tarefa diferente. Vocês entenderam o que é o preparo? Então, significa que dentro
da casa espírita, da casa assistencial, você vai falar assim: ah, eu estou lá para ajudar, mas eu fico só varrendo o chão. Não, não é só fico varrendo o chão. Eu estou varrendo o chão enquanto eu aprendo o que tem que ser feito. Vocês entenderam a diferença? Para que a gente não se sinta mal porque eu estou numa determinada coisa e eu não faço aquilo que eu acho que deveria fazer? Será que é por incompetência minha? Falta de vontade? Não. As coisas vão acontecendo. Mais uma vez, quem julga é a consciência. Termina aí. Onde você estava? Quanto mais sensível a esse mister, mais chances de serviço edificante. Multidões de médiuns estão informadas a esse respeito. A questão, no entanto, é de sentir e não apenas saber. A aprovação da consciência é o mais seguro laurel dos médiuns com Jesus. A senhora. A senhora acaba de concordar com minha tese acerca dos médiuns. É simplesmente impossível viver desta forma. Então, a gente olhando o que o Marcondes está falando, demonstra que ele ainda está no processo de aprendizado. Ele ainda não compreendeu o que precisa fazer. E ele é mal por causa disso? Não. Não. Ele está no processo. Ele só é aquela pessoa que acha que pode falar o que bem entender, na hora que bem entender, e tá tudo certo. E a gente agradece por poder ouvir, né? Porque, graças a Deus, a gente não é surdo, né? Então Não tá é tudo surdo, certo. né? Eu acho que o principal do Marcondes é que ele ainda está olhando para o lado de fora. E não de dentro, Não né? está olhando para o lado de dentro. É. Porque tudo aquilo que a gente falou aqui nesses últimos dois ou três parágrafos fala de você olhar para dentro de si e não para fora. E aí ele ainda tá naquela coisa, né? Eu vou buscar aquilo que tá de fora, que tá de fora, que tá Você de vê que a fora. todo momento ele fala, não, porque eu conheci muitos médios que são assim, mas ele nunca falou dele mesmo. Não. É sempre do outro, né? Do É outro. sempre do outro, né? E uma das coisas que o médium pode falar é dele. Do outro não. Do outro nunca. A mediunidade do outro a gente não é capaz de saber se está certo, se está errado, se existe, se não existe. A gente não tem esse direito. A gente pode falar da nossa mediunidade. Por quê? Porque a gente sente, nós nos conhecemos e é isso, é ética. A gente tem que ter uma linha de ética, sim. Sabe? No sentido assim, eu não tenho esse direito de ferir ninguém. Tem a próxima, acho que a gente pode encerrar com o próximo Tá. parágrafo, que tem muito a ver com tudo isso, acho que não pode deixar para a próxima semana. Na quinta-feira, né? Eu não disse viver dessa forma, Marcondes. Disse se entregar a essas lições. Seria uma utopia querer que em duas décadas alguém se tornasse um campeão da virtude. Você vê? A pessoa que entende o que está escrito aqui pela mente vai ler só as obrigações. Não vai ler que para você chegar no objetivo existe um caminho a percorrer. Que é o que nós estamos fazendo agora, né? Sim. Então, assim, eu acho que a mensagem principal é o seguinte: existe um caminho a seguir. E que a gente, se quiser se colocar como médium, como um trabalhador, a gente precisa compreender para buscar esse caminho. Agora, não podemos esperar que, ao sabermos que precisamos fazer isso, exista um botão dentro da gente que a gente se torne nisso sem nenhum esforço. Porque isso vai demandar esforço. Vai demandar, como está escrito lá, de abnegação. Porque muitas das coisas aqui vai demandar abnegação. Sim. Vou contar uma história minha. Dia de trabalho mediúnico. Eu trabalhava na GM, veio um fornecedor e levou a gente para almoçar fora. Adivinha para onde que a gente foi? Churrascaria. Churrascaria. Eu nem me lembrei do trabalho, porque senão não teria ido na churrascaria, teria comido dentro da GM. Quando eu entrei na churrascaria, que eu vi tudo aquilo lá, eu lembrei, ixi, hoje é dia de trabalho. Adivinha o que eu fiz? Comi um Comeu monte de salada, comi palmito, que eu adoro aqueles palmitão, Palmito, né? feijão,
Batatinha, aquela- batata. churrascaria, aquele prato vegano, né? O pessoal não entendeu. O pessoal me perguntou, você não vai comer churrasco? Eu falei assim, eu lembrei que hoje eu não posso. Não expliquei por quê, porque ninguém ia entender, né? É. Estou dizendo com isso que, Talvez olha, até você não é bom. entendesse. Não. Significa o seguinte, eu precisei abnegar de alguma coisa, porque naquela época eu gostava muito de Sim. comer churrasco, por uma coisa que eu queria. E se eu esquecesse e tivesse comido churrasco? O que eu ia fazer? Nada. Você Eu ia não chegar, fez. eu ia chegar no trabalho e eu ia ficar na portaria, recebendo as pessoas. Não ia entrar na Câmara. Mas não porque alguém falou, você não vai entrar, mas porque eu escolhi. Você. A minha consciência falava, não devo fazer isso. Tudo bem? Outro trabalhador me substitui. Outro trabalhador me substitui. Outro trabalhador substitui. Por isso que a gente nunca, quando a gente trabalha mediunicamente, a gente nunca está sozinho. A gente sempre precisa de um grupo. Porque quando um cobriu o outro. Certo. Um cobriu o outro. Faltou um, tem outro e tá tudo certo. O trabalho sai. Né? Principalmente se a gente está dando passe magnético. A gente está presencial, a pessoa vai, é a sua energia junto com a do plano espiritual, mas ali entra uma parte nossa. Aí é todo cuidado, né? A gente precisa ter realmente, tá? Bom, gente, nós paramos no parágrafo que começa assim. Ali no parágrafo para você, tá? Pra mim é, Ó, pra gente tá no meio, tá? Tá bom, então, considerando o Considerando- passado espoliador dos médiuns. Tá bom? Tá. Uhum. Parou aí.